Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos aqui na ressaca do último grande torneio do ano, que pelo menos diz respeito ao circuito individual, uma vez que esta semana ainda temos a fase final das Davis Cup Finals em Málaga, mas ao mais alto nível, digamos assim, e até porque as Davis Cup Finals só vão ter um jogador daqueles que esteve em Turim, felizmente. Mas ao mais alto nível da temporada terminou com a vitória do Novak Djokovic nas ATP Finals de Turim. Quase dava vontade de dizer que a época acabou ao jeito habitual, com um dos jogadores do costume no topo. A verdade é que Novak Djokovic não ganhava as ATP Finals há 7 anos, ainda assim é um sexto título, igualar do recorde do Roger Federer, o aumentar do seu currículo um pouco mais, em termos de títulos está cada vez mais perto também dos 100, e mais uma vez a deixar aquela ideia, não sei se vocês concordam, mas acredito que sim, se calhar começo já por ti, Pedro, de quando ele jogou nesta segunda metade do ano foi claramente o melhor jogador, não é? Não tanto na primeira, mas desde Roland Garros, sempre que Novak Djokovic pisou o corte, foi o melhor jogador do mundo de forma mais ou menos clara. Sim, acho que não é sequer minimamente polémico dizer isso. Nesse início da época, claramente ele estava à procura, ele já admitiu isso várias vezes, à procura de ritmo, de um equilíbrio mental até, de como é que havia de jogar, com a incerteza toda que ainda havia neste momento, naquela fase da sua carreira, mas a partir do momento em que é ali em Roma, em que ele de facto descobre outra vez o seu ténis e volta a estar mais forte, foi impressionante. Em Roland Garros perde com Rafael Nadal e daí para a frente basta ver que em termos de circuito ATP perdeu um único encontro, foi a final do Masters 1000 de Paris com o Holger Rune, de resto ganhou tudo. E este desempenho dele nas finals foi de facto impressionante, até por aquele terceiro jogo que não contava para nada com o Daniil Medvedev, em que ele está ali mais de 3 horas para querer ganhar mesmo o encontro, parece que era mesmo para querer mostrar, não, eu sou mesmo o melhor, não há ninguém que me consiga ganhar, e mesmo com 3 horas em cima, no dia a seguir vou ganhar as meias finais e depois a final. E a verdade é que ele quase conseguiu algo que não é muito normal, que é ganhar todos os sets das ATP Finals, não andou muito longe de alcançar isso. E é como tu dizes, eu concordo em absoluto contigo. Quando jogou, não há grandes dúvidas de que foi o melhor do mundo. Agora, obviamente, o que conta é no fim os pontos que lá estão marcados, que lá estão cravados, sendo que, mesmo com os torneios que ele não jogou, se os pontos do Wimbledon tivessem contado, ele estaria a 200 pontos do Alcaraz, mais coisa menos coisa. Portanto, estaria coladíssimo ao tenista espanhol. Mas é como tu dizes, ele vai começar o próximo ano como número 5 do mundo, mas eu acho que na cabeça de toda a gente, principalmente na dele, mas toda a gente, é ele o número 1 e é ele o alvo a bater logo a partir do Open da Austrália. Nuno, ia-te perguntar também isso. Eu acho que uma das grandes questões, talvez a mais entusiasmante para 2023, é mesmo perceber se Novak Djokovic, voltando a jogar uma época inteira, se vai manter o rendimento desta segunda metade do ano, porque eu ouço muitas pessoas dizer, e justamente, que provavelmente ele seria o número do mundo se pudesse ter tido a chance de jogar os torneios que não jogou, e contado obviamente com os pontos do Wimbledon, mas que aí, enfim, também não contaram para outros jogadores. Mas a verdade é que ninguém consegue saber muito bem se ele conseguiria manter o rendimento ao longo do ano se tivesse jogado aqueles torneios todos, não é? É um bocado um exercício de adivinhação. Sim, é de adivinhação, mas tendo em conta aquilo que ele mostrou sempre que jogou, não é muito difícil de prever o que é que seria, e não deixa de ser incrível que dos 4 grandes slams ele ganhou pontos apenas, aliás, até perdeu, porque ele perdeu nos quartos de final com o Rafael Nadal, ou seja, até perdeu pontos. E mesmo assim ficou proibido, não foi aos Estados Unidos, como sabemos, tem Estados Unidos e Canadá, que tem 4 Masters 1000 mais um torneio do Grande Slam. Não foi à Austrália, ao Open da Austrália, e mesmo assim consegue acabar, tinha imensos pontos a defender, e mesmo assim consegue acabar no 5º lugar da temporada, ou seja, apesar apesar de todos estes percalços, as pessoas podem dizer só é número 5, mas com base naquilo que foi o ano, ele ainda consegue ser o número 5. Mas 11 torneios, é número 5 com 11 torneios disputados. Exatamente, e sendo que alguns 250, um ou outro 500, ou seja,
Ele falhou grande parte dos torneios importantes desta temporada. Mas lá está, é aquilo que vocês diziam, aquilo que ele jogou praticamente venceu, e eu creio que este ano há claramente duas fases do Djokovic, onde até Roland Garros ele está claramente a adaptar-se a esta nova fase da vida dele, da proibição de jogar em alguns locais por não estar vacinado. Ele claramente, ele próprio também admitiu que se estava a adaptar a isso e que afetou, não estranho, obviamente, mas depois ele na fase da terra batida, quando começa a jogar com mais regularidade, percebemos obviamente que está a recuperar o seu melhor nível. E depois de Roland Garros, onde já esteve bem, mas obviamente não ao nível do Nadal, a partir do Wimbledon entrou naquele rolo compressor e podíamos achar que ele ia acusar ali aquela ausência da competição entre o Wimbledon e a Lever Cup, se bem que a Lever Cup não conta para os pontos. Ele até perde lá um jogo na Lever Cup, podia levantar algumas dúvidas, mas o que é certo é que depois voltou a entrar naquela onda dele, muito motivado, ele motiva-se muito na adversidade e uma vez mais a adversidade colocou-a do seu lado e mostrou a toda a gente que pode ser o número 5, mas é o melhor do mundo e contra factos não há argumentos. E 2023 vai ser desse ponto de vista interessante. Eu ontem, até porque, como é sabido, ele este ano só tendo pedido disputar 2 torneios do Grand Slam, atrasou-se na luta pelo recorde de slams, embora ele tenha ultrapassado a fasquia dos 20 e de certo modo até aproximado do Nadal, porque o Nadal chegou a estar 22-20 e agora está 22-21, mas o que eu vos perguntava, se calhar, começo já por ti, Nuno, uma resposta mais ou menos rápida, como é que achas que ele vai acabar 2023 em termos de Grand Slams? Se achas que ele vai voltar àquele registro de como vimos no ano olímpico, não é? Em que ele quase ganhou tudo, ou se é preciso olhar com mais cautela, apesar da imagem incrível que ele deixa nesta reta final do ano? É assim, olhando para o nível dele atualmente e admitindo que vai estar bem fisicamente, ele está praticamente sempre bem fisicamente, Wimbledon e Australian Open, para mim, são os 2 torneios do Grande Slam. Ele é muito, 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 muito favorito em relação a todos os outros. E depois Roland Garros e US Open é sempre, não é tão certo, mas ele também já nos mostrou que, até mais em Roland Garros, se calhar, que consegue jogar muito bem. Por isso, em condições normais, e também vamos ver como é que vai estar o Nadal, que ninguém consegue prever. Eu diria que em condições normais para o ano, o Djokovic, se terminar com 23 grandes slams, não me chocaria nada. As pessoas se calhar vão dizer que sou maluco por dizer isto, mas eu acho que não é de todo impossível ele fazer o grande slam de calendário em 2023. É obviamente muito complicado, Difícil, sim. é difícil, e eu acho que a chave é Roland Garros. Se ele ganha Roland Garros, eu acho que ele aí... Já estás a admitir que ganha na Austrália. Estou a admitir que ganha na Austrália. Eu acho... Lá está, obviamente podemos enganar-nos e no ano passado nenhum de nós arriscava sequer pensar que o Nadal ia ganhar na Austrália. Mas admitindo que ele ganha na Austrália, porque eu acho que é muito difícil, e ele ainda vai jogar com mais motivação, de volta lá, a querer responder a tudo aquilo que lhe aconteceu, eu acredito que ele de facto vai ganhar na Austrália. Agora, depois eu nem é tanta questão do Nadal, já é mais até do que o Nadal, porque depois vamos ter de considerar o Carlos Alcaraz, que é o número 1 do mundo nesta altura, e que não vamos poder arriscá-lo destas equações todas. Os outros todos também, o Daniil Medvedev, o Alexander Zverev, que há de voltar e que este ano parecia que podia ser um ano de clara afirmação dele e que ficou estragado pela lesão. Portanto, em 2023 vai ser interessante perceber como é que ele vai voltar. O próprio caso para Ruud, pezinhos de lã, faz 2 finais de Grande Slam, mais a final das ATP Finals, e nas ATP Finals não foi de todo arrasado pelo Novak Djokovic, não foi trespassado na final, perdeu de forma clara, mas não foi trespassado. Mas, retomando a ideia inicial, embora seja difícil, eu acho que se Djokovic não tiver mais surpresas em relação a ser proibido de entrar aqui e ali, se não tiver lesões e conseguir um calendário
mais light, concentrado nos grandes slams, eu acho que pode acontecer. Eu acho que seria na mesma uma surpresa ele fazer isso numa fase avançada da carreira, mas eu acho que é possível ele sonhar com esse objetivo. Eu acho que é sempre, obviamente, um desafio incrivelmente difícil, porque sabemos que só um jogador conseguiu na história do ténis masculino e o quão perto o Novak Djokovic esteve de alcançar esse feito e a forma como ele deixou escapar, que foi... E o quanto lhe custou, quanto aquilo pesou na cabeça dele. Sim, e a forma como ele deixou escapar foi claramente de alguém que sentia exatamente o peso daquilo que estava à beira de alcançar. Eu acho que vai ser difícil, mas é evidente que também é isso, partilho de algumas das tuas questões em relação aos outros adversários, porque Rafael Nadal é uma incógnita para 2023, já está toda a gente outra vez a perguntar se alguma vez ele voltará à forma de ganhar um grande slam. Eu acho que depois daquilo que vivemos no primeiro semestre deste ano, em que ele foi claramente o melhor jogador, em que ganhou 2 títulos do grande slam, aliás, até o Wimbledon, não é? Ele até às meias finais do Wimbledon foi de longe o melhor jogador do ano, e jogando bem, quer dizer, ele no Open da Austrália, é verdade que a final foi um bocadinho milagrosa, mas a verdade é que ele depois ganha Acapulco, faz final de Indian Wells, ou seja, não foi sequer um engano, não, foi uma primeira metade do ano incrível e foi apenas há 6 meses, acho que estar já... No ano passado a conversa por esta altura era muito mais drástica, que ele tinha acabado, estava de canadianas e era muito mais drástico, era muito mais drástico. E há um ano eu percebia a conversa, até porque também tínhamos o Federer fora numa situação parecida, percebia até que se metesse os dois no mesmo saco e se pedisse que eles saíssem pelo próprio pé e bem, sem se andarem a arrastar. Agora o Rafael Nadal até se podia arrastar, ele perdeu 4 jogos seguidos, mas podia ter perdido 10, quer dizer, ganhou 2 grandes slams este ano, portanto não havia nada que ele fizesse este ano, particularmente depois daquilo que lhe aconteceu do ponto de vista físico, mas também na vida dele, a questão do nascimento do filho e até a questão emocional. Eu falei muito disso nos jogos que eu comentei dele aqui nestes últimos dias, mas até a questão da própria retirada do Federer, que eu acho que tem muito impacto na cabeça dele, e eu acho que o próprio Rafael Nadal vai ter de aprender a querer continuar a carreira dele sem pensar muito que a idade lhe está a chegar, porque eu acho que a retirada do Federer para ele foi um golpe de realidade grande, e isso percebeu-se na forma como ele reagiu. Não é normal a forma como ele reagiu à retirada do Federer. Eu acho que aquilo era muito pelo Federer, mas era se calhar ainda mais por ele, não é? Eu acho que ele também estava a chorar um bocadinho a iminência que é o fim da carreira dele. E ele vai ter que lidar com isso para 2023. Agora, eu acho que ele em 2023, se continuar a jogar profissionalmente, se continuar a ser competitivo como tem sido quase sempre na sua carreira, continua a ser o grande favorito em Roland Garros. Agora, também é verdade que ele perdeu em 2021 a meia-final para o Djokovic, e já perdeu noutras ocasiões, mas perdeu essa meia-final para a qual provavelmente também era favorito frente ao Novak Djokovic em 2021. Portanto, se há alguém que pode ganhar o Grand Slam de calendário, é sem dúvida o Novak, e isso acho que é mais ou menos mais ou menos assumido entre todos, apesar dos 36 anos que ele terá para o ano, mas é um feito incrivelmente difícil. Isso, lá está, acho que também não acharia o maior escândalo de sempre, mas acharia surpreendente. De qualquer forma, e em relação, e porque tocaste aí no Casper Ruud, que na verdade é o número 3 do mundo, de final da temporada, nós vamos ter nas próximas semanas, se calhar, algum tempo depois para falar das grandes surpresas e desilusões do ano, mas esta semana era importante falarmos do Casper Ruud, porque eu ontem estive a recuperar aqueles top 10 que nós fizemos no início do ano, em que não correram muito mal, porque na verdade tínhamos todos como top 3 o Djokovic, o Medvedev e o Zverev, e a verdade é que o Zverev estava a caminho provavelmente de ser top 3 se não se tivesse lesionado, e o Novak Djokovic, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com a questão da vacinação, e a verdade é que se os pontos do Wimbledon tivessem contado, tinha sido top 3 na mesma, mas lembro-me do top 10, todos acertámos assim entre 7 e 8, mas nenhum de nós tinha o Casper Ruud, que foi o finalista das ATP Finals. Tinhas? Todos tínhamos o Alcaraz. Sim, todos tínhamos o Alcaraz. Eu acho que tinha ali mais para 7º, algo assim. Sim, eu era o que tinha mais acima. Vocês tinham o Alcaraz no top 10 mais para baixo, eu tinha no top 5 e tive para pôr a quarta à frente do Nadal, mas depois troquei. Lembro-me bem do pôr, mas já achei que aquilo era meio uma loucura. Sim. Aliás, acho que nenhum de nós, se calhar, acreditaria que eles... Top 10... próprio.
Top 10 achava razoável, Sim. mas top 5, como eu meti, foi um risco grande. Mas a verdade é que nenhum de nós tinha o Casper Ruud, e o Casper Ruud fez 2 finais de grandes torneios e mais uma final das ATP Finals, mesmo sem ganhar um único título acima de 250, nem este ano, nem na sua carreira, mesmo sem ganhar um único set a um jogador do top 3, a verdade é que ele, apesar disso tudo, disso ainda ser factual, né, lhe falta a dar esse salto, mas foi um ano incrível e de grande evolução para ele, pareceu-me, especialmente a nível dos grandes torneios. Não sei o que é que vocês pensam do Casper Ruud e o que é que ele poderá fazer para o ano. Sim, eu tenho aqui uma espécie de mixed feelings sobre o Casper Ruud, porque não é propriamente um jogador que me fascine muito a ver jogar, mas só que, no entanto, lá está, ele parece que não faz nada do outro mundo, mas também não faz nada mal, e depois muitas vezes lá está, a consistência no ténis, então especialmente hoje em dia, vale muito, e ele falha muito pouco, e depois acaba por conseguir essas proezas. Falta-lhe dar esse salto de vencer top 3, começar a ganhar torneios que não sejam ATP 250, mas obviamente que ele também é novo, e por aquilo que foi fazendo este ano, não é de todo, não é de todo surpreendente se para o ano conseguir ganhar, por exemplo, o Masters 1000. Ele este ano também fez final em Miami, onde perdeu para o Alcaraz, ou seja, ele já consegue chegar às grandes decisões dos grandes torneios. Falta-lhe agora dar o passo para vencer esses grandes torneios, mas eu confesso que me surpreende um pouco precisamente por isso, porque eu olho para o jogo dele, nada contra ele, atenção, é apenas uma opinião pessoal. Eu não acho que ele seja particularmente bom em nada. No entanto, ele falha pouco, e eu acho que isso acaba por fazer a diferença. Sim, sem dúvida. E depois temos um jogador que no início da temporada passada, se calhar olhava muita gente para ele como um jogador de terra batida unicamente, e Sim. que não iria dar mais do que isso. E é inacreditável ele acabar esta temporada a fazer final das ATP Finals no corte mais rápido da época, em que o serviço era importantíssimo, acontecia tudo muito de repente, e o caso para Ruud, que não se sentiria bem nestas condições, chega à final. Todos os dados que o Zé disse são verdade, de facto ele precisa de começar a dar luta ao top 3 mundial, mas nós olhamos para o percurso todo dele e não há muitas derrotas que sejam escandalosas. Ele não perde muitos encontros que se diga, pá, não devia ter perdido ou não podia perder este encontro. Houve alguns, como é óbvio, se não tivesse havido nenhum, se calhar era número 1 do mundo, tendo em conta a proximidade na pontuação. Mas é inacreditável nós de facto estarmos aqui a falar do caso Ruud, que esteve a certa altura a 2 sets de ser número 1 do mundo, esteve a um encontro de acabar como número 2 mundial. Agora, eu acho é que não vou dizer que o ténis masculino nesta altura, ou que acabou o ano nivelado por baixo, mas eu acho que em condições normais ele não é top 3 mundial. E acho que para o ano, se tivermos o Zverev a jogar, o Medvedev a jogar como deve ser, o Djokovic a tempo inteiro, mais o Alcaraz, mais o Sinner, mais toda esta gente, eu acho que ele não só não é top 3, como se calhar não é top 5, e que não acho que dê para ir a outra final do Grande Slam. Se calhar nem meias finais. Pode parecer muito estranho estar a dizer isto, mas acho difícil se o nível for mais normal. Eu acho que por vezes isto ficou um bocadinho nivelado por baixo, e o Ruud, com o mérito todo que tem, porque que é preciso ganhar e podia ter sido outra a ganhar, esteve lá sempre e aproveitou quase sempre essas oportunidades. Sim, é um dado curioso, porque depois quando comparas com outros jogadores que tiveram no circuito perto de alcançar o nível ali de top 2 mundial, que o Ruud já foi, o Ruud foi número 2, não é? Mas quando pensas, sei lá, no Wawrinka ou no próprio Kei Nishikori, há uma série de jogadores ou no Marin Cilic, que nunca foram Dominic número Thiem 2. não Sim, chegou lá sequer, ou chegou? sim, o Del Potro nunca foi Ele top pôde. 2, o próprio Milos Raonic chegou a ser top 3, só fez uma final de Grand Slam, mas era tudo jogadores que tinham, de uma maneira ou de outra, outras armas, e que derrotavam os melhores jogadores do mundo em grandes palcos, em diversas ocasiões, e no caso do Stan, obviamente, ganhou 3 Grand Slams, mas são jogadores que nunca conseguiram, apesar de, e com referir ao time penso que chegou a ter 11 mil pontos no ranking, e nunca foi sequer número 2 do mundo.
Por isso, é isso. Quer dizer, essa tal história do nivelar por baixo tem a ver com uma série de fatores. Um deles é saírem da equação os pontos do Wimbledon, o outro é a questão de muitos jogadores terem feito calendário, nomeadamente falámos do Djokovic ter jogado 11 torneios, mas o Nadal jogou 12, porque também teve metade da época ou lesionado ou a poupar-se. E sim, é muito complicado olhar para o ranking com total seriedade, embora seja fácil para nós admitir que o Carlos Alcaraz foi o jogador com mais consistente do ano, vá lá, porque acaba até por ser empatado o jogador que tem mais finais, é o segundo também empatado com mais vitórias, está empatado com mais títulos, portanto é fácil perceber, o número no mundo não é escandaloso, mas olha-se para baixo e vê-se ali alguma, inclusivamente, até em termos de resultados, o Pedro dizia é verdade, é que o Milos Raonic jogou uma final de Grand Slam, o Grigor Dimitrov nunca jogou nenhuma, o Kei Nishikori só jogou uma e o Casper Ruud jogou 2 no mesmo ano, mais a final das ATP Finals. Até uma época como nenhum destes jogadores que referi, que aparentemente tinham mais ténis do que ele, fez na vida e provavelmente nunca fará. Até porque alguns deles já estão praticamente fora do circuito. Pelo que, sim, fica de facto uma sensação de que é incrível o que ele tem alcançado e por isso tem que ter imenso mérito. Aliás, deixar aqui muito rapidamente a nota, muito bom que o Millennium Estoril Open o tenha conseguido garantir para a edição 2023, até porque eu acho muito difícil conseguir, quando olhava até para o calendário, a posição de calendário que o Estoril Open arranjou, na minha opinião é vantajosa face àquela que tinha, porque ia ser atropelado por Barcelona. Munique, que até já garantiu o Algarrun, que vai lá defender o título, partilha a semana com Barcelona e com o torneio da Sérvia, que agora mudou para a Bósnia durante este ano. Portanto, ficar ali encostado era uma posição de calendário difícil, mas a posição em que o Estoril Open está, logo a seguir a Miami, também é difícil. Garantir um top 10 mundial, vamos lá ver se chega a top 5, é muito provável que sim, porque ele defende poucos pontos até Miami, defende, penso que 300 pontos até Miami. A Austrália é só ganhar, por exemplo. Exatamente, não jogou o Open da Austrália, defende o título em Buenos Aires, mas são 250 pontos, e depois a final de Miami, Indian Wells, Austrália, Acapulcos e Rio de Janeiro, não defende nada. Portanto eu acho que ele vai chegar quase certeza no top 5 ao Millennium Estoril Open, o que é muito bom. Agora, do ponto de vista daquilo que têm sido os seus resultados e daquilo que de facto é o potencial quando se olha, é impressionante. Eu acho que só lhe dá mais mérito, porque ele mostra como tem que haver uma série de coisas que ele está a fazer bem. Agora, também é verdade que o ténis está numa fase de transição, também ao nível do ténis masculino. Nós temos falado aqui muito do ténis feminino e eu às vezes até, para não ser injusto, vou rever alguns encontros de 2014 e 2013 e 2012 do ténis feminino e é fácil de perceber que o nível do topo do ténis mundial abaixo da Iga Swiatek hoje em dia está muito mais abaixo, na minha opinião, do que estava nesse período da Sharapova, da Serena, da Jankovic, da Ivanovic e da Azarenka e da Lina. E no ténis masculino vivemos um pouco isso também. Eu acho que não é propriamente mau, quer dizer, é interessante, mas depois deixa claramente destapado como o Novak Djokovic aos 36 anos, ou 35 anos e meio, e o Rafael Nadal aos 35, 36 anos, a primeira metade do ano, e isto falamos aqui muitas vezes, continuam a ser claramente melhores do que os outros quando estão ao melhor nível, e também ajudou a que aparecesse um fenómeno que com 18 anos e depois com 19 anos se tornasse, Carlos Alcaraz era número 32 do mundo no início do ano e acaba como número 1, que também não falámos desse aspecto, não é? Número 1 ficou consumado, número 1 mais jovem de todos os tempos, e acima de tudo a fechar o ano, e acima de tudo a subida, que é inacreditável, seja num miúdo de 19 anos ou numa pessoa de 30, que é alguém que começa o ano a 32 há 6 ou 7 do mundo. anos era impensável alguém que era número 32 do mundo acabar como número 1, era quase impossível, a não ser que ganhasse 3 grandes slams. É incrível e diz muito sobre o Alcaraz, que vai muito provavelmente marcar uma geração do ténis mundial, vai ser muito provavelmente, esperemos nós, porque queremos obviamente ter grandes campeões, mas acredito que vai ser o próximo grande campeão na próxima década e ganhar muitos torneios, mas a facilidade entre aspas, mas a rapidez, digamos assim, como ele entrou, tem também muito a ver com este período de transição que o ténis vive,
e que acho que também ajuda a explicar porque é que o Casper Ruud é top 3 mundial, com todo o mérito que ele tenha, mas basta olhar para os quadros que ele teve para chegar a essas finais de Grand Slam, com todo o respeito. Ele ganhou a 2 top 20 para chegar a 2 finais de Grand Slam, ganhou e basta pensar na estatística que disseste. Nunca ganhou um set a um top 3 mundial na vida. No entanto, tem 2 finais de Grand Slam e uma final das ATP Finals, onde estão os 8 melhores do ano. Sim, porque de facto tu não precisas de ganhar aos melhores do mundo para... O próprio Carlos Alcaraz teve um quadro bastante acessível no US Open. Sim, tirando o Jannik Sinner, que era 10º do mundo, todos os outros jogadores, quer dizer, ele apanhou o Francis Tiafoe nas meias finais de um grande slam e o Casper Ruud na final, que estamos aqui a falar exatamente, que nunca derrotou um jogador do top 3, na altura o Alcaraz penso que já era quarto, mas pronto, era um jogador de topo. Mas só que o Casper Ruud derrota um top 20 para chegar à final do Roland Garros, que foi o Huberto Urkacz, e derrota o outro para chegar à final do US Open, que é o Matteo Berrettini. E de resto, tirando as 2 boas vitórias que ele alcançou na fase de grupos, o Ruud tinha 2 vitórias sobre os jogadores do top 10 este ano, antes das finals. Uma sobre o Zverev em Miami e outra sobre o próprio Auger-Aliassime no Open do Canadá. Portanto, é isso que diz, é um jogador que evoluiu incrivelmente, é muito difícil derrotá-lo, mas precisa de dar um salto que eu acredito que ele tenha nele, não é? Ele já melhorou muito, a direita está muito melhor, o serviço está muito melhor, a esquerda está muito melhor, mas acho que vai ter que dar um salto ainda maior para conseguir chegar a uma final e ganhar um grande título. Dito isto, se calhar no Open da Austrália chega à final contra um jogador inesperado e ganha o torneio por já ter a experiência de disputar uma final de Grand Slam, porque de facto, como dizemos, ele não perde com qualquer jogador. Mas pronto, muito rapidamente para encerrarmos, já falei demais. Nuno, o que é que desta semana, e depois, como disse, para as próximas vamos esticar um bocadinho mais a nossa análise à época, mas desta semana, o que é que gostarias mais de destacar? Talvez tenha um bocadinho a desilusão de alguns jogadores, nomeadamente do Rafael Nadal e do Stefanos Tsitsipas, que lutavam pelo número 1, do próprio Félix Auger-Aliassime, não sei daquilo que não tenha corrido como tu achavas, o que é que destacas mais? Sinceramente, o Rafael Nadal não me surpreendeu muito, honestamente, que as coisas tenham corrido mal, porque mesmo o próprio discurso dele após Paris já ia muito neste sentido. O Stefanos Tsitsipas, honestamente, também não me surpreendeu muito, porque apesar de ele ter muitas vitórias este ano, a sensação que dá é que ele também, o Tsitsipas também é um jogador que depois dá para falar noutras alturas, porque vive também uma situação muito peculiar na sua boxe e tudo mais, onde parece claramente afetá-lo. Mas parece que ele nestes torneios importantes de há 2 anos para cá que falha sempre alguma coisa. Quem desiludiu, não foi desiludir, mas quem me surpreendeu, talvez foi pela forma como decorreram os encontros, foi o Daniil Medvedev, que ele podia ter ganho os 3 encontros da fase de grupos e acabou a perder os 3 e estranhou-me, tendo em conta a experiência que ele já tem, ex-número 1 do mundo, vencedor do torneio do Grande Slam, como é que ele permite, eu creio que foi até nos 3 jogos que ele podia, que ele ou serviu, ou se não serviu, sei que em 2 serviu para ganhar, foi em 2, e acabou por perder todos os jogos, isso aí surpreendeu-me. O Auger-Aliassime, aí eu creio que foi talvez a minha maior desilusão, porque depois ele parecia finalmente estar a andar para a frente e depois aqui apresentou-se claramente abaixo. Pode ter acusado o facto de estar a jogar as suas primeiras finals de carreira, mas eu creio que, eu diria, o Aliassime e o Medvedev, para mim, foram as grandes desilusões destas finals. Eu diria também o Auger-Aliassime e respondendo muito rápido e é quase em jeito de resumo e recuperando uma frase que tu, Zé, disseste no podcast da semana passada, o Auger-Aliassime ou é muito bom ou é um jogador que parece mais ou menos banal. E a verdade é que se passou isso aqui nas ATP Finals, porque ele foi de estar muito bom e depois quando a coisa não correu bem, desceu logo muito o nível e o que continua a faltar ao Auger-Aliassime é um nível médio mais alto para aqueles dias em que ele não está com o serviço a funcionar a 100% ou que a direita não está a bater na bola completamente confiante. Precisa desse nível médio um bocadinho mais alto para a coisa resultar melhor e ainda lhe falta isso,
faltou-lhe isso aqui nestas ATP Finals, porque podíamos ter falado aqui perfeitamente de um Auger Aliassime que tinha chegado, se calhar até à final, podia ter perfeitamente ido à final, e ao invés ficou na fase de grupos ele. É pena para o Auger Aliassime, mas faz parte da evolução, ele ainda vai ter de crescer mais para poder sonhar com estes voos mais altos, talvez lutar por títulos do Grand Slam também. Ele ténis tem, agora tem a ter esse nível médio mais alto, porque quando ele está muito bem, espetacular e pode ganhar a toda a gente. Só que quando cai um bocadinho, cai demasiado e o fosso fica muito grande. Sim, eu concordo basicamente com tudo o que vocês disseram. Destacar só que o Medvedev, apesar das 3 derrotas, ele acaba por estar porventura nos 3 melhores encontros das ATP Finals, embora também tenha gostado muito de um ao outro, nomeadamente o encontro da meia-final do Djokovic com o Fritz foi bom em boa parte, mas de facto o Medvedev acabou por estar em 3 encontros muito bons, mas eu acho que as ATP Finals acabaram por ser um bocadinho o reflexo daquilo que foi a época dele, que de facto depois quando formos fazer o balanço, acho que todos concordaremos que ele foi a grande desilusão da temporada no setor masculino, e este foi mais um episódio, não é? Foi um bocadinho o reflexo daquilo que se passou no seu ano, e que eu acho que é preciso não nos esquecermos que começou exatamente com o Medvedev a perder uma vantagem enorme numa final de Grand Slam, que eu acho que depois condicionou tudo aquilo que se passou a seguir, porque se Medvedev tivesse sido campeão do Open da Austrália e agarrado logo aí o número no mundo, muito provavelmente hoje em dia ele não estaria a acabar a época a número 7, estou convencido que teria feito uma época totalmente diferente, mesmo com as complicações que depois ele enfrentou, nomeadamente com a situação do Wimbledon, mas sim, deu espetáculo, não é? Esteve ligado aos grandes momentos deste torneio, mas acabou por jogar muito bem em alguns momentos, mas perder sempre, e isso, o resultado acaba por ser aquilo que fica mais na memória das pessoas. E estou curioso também para ver o Medvedev em 2023, acho que vai ser engraçado vê-lo logo começar o ano, até porque defende logo muitos pontos, e vamos ver se ele vai estar à altura no Open da Austrália, que são condições que ele também costuma gostar, porque é a superfície favorita dele. E pronto, está mais ou menos tudo contado, já sabem, para a semana voltamos para analisar muito provavelmente ainda também as Davis Cup Finals. Vai ser uma semana engraçada, ainda com a ausência das figuras de muitos dos principais países que são qualificados, nomeadamente de Espanha e de Itália, também sem a campeã em título, a Rússia, como se sabe está banida, mas vai ser engraçado perceber também como é que vai funcionar até estas Davis Cup Finals em Málaga, novamente a estrear-se um novo formato, não é? De juntar só as 8 melhores seleções esta semana. Vamos ver também como é que as pessoas aderem e se os encontros são bons, mas na próxima semana teremos muito mais que falar, não só sobre isso, mas também sobre o rescaldo da época, e lançar já um mês de dezembro que vai ser animado, com muitos encontros de exibição e muita coisa a acontecer, e também teremos a oportunidade certamente de falar sobre toda esta situação do Novak Djokovic, que não falámos, mas que está autorizado a competir no Open da Austrália, e o que significa também para o ténis ter um número 1 mundial tão jovem a acabar o ano. Foi temas que não falámos, mas não estávamos aqui 1h30. Mas pronto, voltamos para a semana. Já sabem, continuem acompanhados no site, nas redes sociais, e deixem as vossas sugestões sobre temas a discutir aqui entre nós no podcast. Nós voltamos para a semana.